Meu nome é Amanda Areias, eu sou mãe da Maria Luísa, de 2 anos e meio, e eu tô aqui para falar um pouquinho sobre amamentação e trabalho, que é o tema da Semana Mundial de Amamentação desse ano. E eu vou começar contando para vocês a minha experiência de volta ao trabalho quando a Malu tinha 5 meses de idade. Então a gente se separou, né, eu e ela, antes do período de amamentação exclusiva preconizado pelos órgãos de saúde. E, portanto, eu tinha aí uma dificuldade, né, um obstáculo para superar para atingir essa marca em prol da saúde dela. E então, quando eu conversei com o pediatra ao final da licença para saber o que ele me orientava nesse sentido, a orientação da pediatra foi de que eu iniciasse a introdução de sólidos, na verdade de líquidos e frutas, aos 4 a 5 meses, e me indicou uma marca de leite artificial para deixar para ela na minha ausência na escola. Essa foi a orientação que a pediatra me passou. Quando eu questionei a possibilidade de deixar leite materno para que ela tomasse na minha ausência, a pediatra me desestimulou, disse que era muito difícil, como que ia acontecer se eu não conseguisse tirar o leite, se a rotina de ordenha não desse certo, e aí a minha filha ia ficar com fome na escola, como que ia acontecer. E não me deu nenhuma orientação de como conseguir fazer isso. Ela simplesmente me disse que não era possível, não era interessante e não valia a pena. E aí lá fui eu pro GVA, que eu já conhecia. Fui lá eu, pedi muita ajuda e recebi toda a ajuda que eu precisava, toda a informação que eu precisava para fazer um estoque de leite materno para essa fase de adaptação e para dar manutenção para esse estoque, manter a amamentação exclusiva até os 6 meses, fazer a introdução alimentar gradualmente, respeitando o ritmo da minha filha e mantendo a oferta de leite materno para ela, que é o principal alimento da criança até 1 ano de idade. Os demais a gente faz a introdução alimentar a partir dos 6 meses, mas os outros alimentos são complementares. O leite materno segue sendo o principal alimento até 1 ano de idade. Então, no finalzinho da licença, eu comecei esse estoque, fazendo ordenhas ao longo do dia, enquanto eu estava com ela. Então, sempre que eu conseguia, tinha ali um minutinho que ela estava dormindo, ou mesmo enquanto estava amamentando, eu tentava tirar um pouquinho. E um pouco que saía, que não era muito, mas eu ia guardando, ia juntando. E no final desse período eu tive um volume legal, que permitiu que a gente fizesse a adaptação com bastante tranquilidade, sem medo de esgotar o estoque, e eu não consegui fazer, que era um medo que eu tinha muito forte, né? Que a pediatra me alertou dessa possibilidade de que eu não conseguisse. Então, lá fui eu, fiz o meu estoque, chegou o momento de fazer a adaptação na creche. A professora tentou oferecer leite materno para ela no copinho, como eu pedi, porque eu não queria entrar com a mamadeira por causa da confusão de bicos, mas a gente não conseguiu. A professora dizia que ela chorava muito nos momentos de alimentação, né, quando elas tentavam oferecer o leite, e que o momento não estava sendo um momento prazeroso para ela, que essa relação com a alimentação sem ser um momento gostoso, né, não era interessante, podia gerar problemas no futuro, e eu concordo, fiquei com muito medo da minha filha ficar com fome, ou ficar com algum trauma por, né, só mamar chorando, e acabei cedendo a mamadeira. Hoje eu acho que eu deveria ter insistido um pouquinho mais, ter levado mais informação para a professora, ter levado vídeos para ela ver de crianças tomando leite no copinho, de bico rígido, que era o que a gente estava tentando. Até porque na escola ela recebia leite materno na mamadeira, mas assim que a gente iniciou a introdução alimentar, qualquer outro líquido que fosse oferecido para ela era oferecido no copinho. Então era muito inconsistente essa recusa, digamos assim, em ofertar no copinho o leite materno. Mas, enfim, na época eu acabei cedendo. E ela seguiu tomando o meu leite na mamadeira por alguns meses. E quando eu percebi que ela já dominava o copinho de bico rígido, em casa mesmo, que ela já tomava sozinha, a gente fez a troca na escola também, ela passou a tomar o leite materno só no copinho. Esse período que ela ficou tomando leite na mamadeira
embora a gente, graças a Deus, não tenha tido problema, a gente não desmamou por causa dela, mas foi um período assim, que qualquer irritação da Malu no seio, eu acabava me acendia uma luzinha vermelha. Então foi uma fase que eu fiquei bastante tensa, com medo dela desmamar. E foi um alívio quando a gente finalmente tirou a mamadeira de cena. E de fato os episódios de irritação no seio diminuíram. Então, embora a gente não tenha caminhado para um desmame, a gente não tenha entrado numa confusão de bicos clara e nítida, indiscutível, é fato que estava atrapalhando um pouquinho, sim, a nossa paz em casa. E foi tranquilizante quando ela saiu de cena. A adaptação da Malu ao novo cuidador foi bem tranquila. Ela gostou da professora da creche logo de cara. Foi assim, amor à primeira vista. E foi, inclusive, uma relação que me trouxe angústia várias vezes ao longo do tempo. Né? Esse apego que ela tinha com a professora, eu tive ciúmes dessa relação. Embora eu acho que eu consegui lidar numa boa com isso na maior parte do tempo, teve um episódio muito engraçado que a primeira pessoa para quem a Malu pediu para ir no colo, né, foi a professora. Só que ela estava no meu colo quando ela pediu para ir no colo da professora. Então eu estava chegando na creche para justamente deixá-la lá, e a professora foi recebê-la na porta da sala, e assim que a professora abriu a porta, ela se jogou no colo da professora. E ela nunca tinha feito isso, inclusive nunca tinha feito isso para pedir o meu colo. Então a minha reação imediata e incontrolável foi de puxar ela de volta para mim. Tipo, não, você não vai. E a professora percebeu, né? Foi, assim, engraçado, um pouco constrangedor, mas a professora percebeu que eu tinha puxado ela de volta. E ela logo de cara falou, não, Amanda, calma. Isso é sinal que ela tá gostando, que ela tá sendo bem cuidada aqui, que ela tá ficando bem durante o dia, né? Que essa transição não tá sendo tão sofrida assim para ela. E eu, na hora, consegui respirar, contemporizar, entreguei ela para a professora, até porque eu tinha, de fato, que ir ao trabalho, mesmo que eu não tivesse gostado do que eu ouvi, eu ia ter que entregar ela para a professora. E fiquei com aquilo na cabeça e, de fato, concordei com a professora. O fato dela querer ficar na escola, embora eu tivesse uma vontade imensa de ficar com ela em casa, o fato dela querer ficar na escola, no final das contas, era uma coisa boa, porque eu precisava que ela ficasse na escola. E ao longo do tempo, esse foi um norte para mim, né? Perceber que a Malu chega na escola e vai feliz e fica bem, sempre foi muito tranquilizante para mim. A gente teve algumas fases em que ela não queria descer do meu colo e sempre me acendia uma luzinha de alerta de será que não estava acontecendo. Não maus tratos, foi uma coisa que nunca me passou pela cabeça. As escolas, enfim, eu sempre tive um contato próximo com as professoras, não teve nenhuma situação que me levasse a pensar em maus tratos. Mas sim achar que alguma situação da escola, de repente algum entrevero com algum amiguinho, uma bronca mais ríspida da professora, tivesse fazendo ela desgostar daquele ambiente. E para mim aquilo era preocupante, porque eu sempre precisei que ela ficasse na escola. Um outro ponto que eu gosto de falar para os pais em relação à creche, à escola, é que é muito interessante que a escola seja um ambiente acolhedor para as crianças, obviamente, mas também para os pais, que é muito tranquilizante saber que você pode entrar na escola, no lugar onde o seu filho está, a qualquer momento. Que não é aquela coisa que você tem medo de entrar, que você acha que você está atrapalhando, né, que você está sendo um incômodo. Os pais não podem ser um incômodo para a escola. Os pais e a escola são parceiros no cuidado com os filhos. Então, a escola tem que acolher, tem que receber os pais, tem que permitir o acesso dos pais às crianças tanto quanto possível, sabendo que, de fato, a presença do adulto na porta da sala mexe com as crianças, mexe com o ânimo delas, mas é uma coisa com a qual a escola tem que lidar. Tem que receber os pais e permitir que eles vejam os filhos e se tranquilizem, né, de que a criança está bem, está integrada naquele ambiente. É bastante angustiante quando você não consegue fazer isso, que é a situação que eu estou hoje. A escola que a Malu está frequentando hoje é um pouco restrita nesse sentido e é uma coisa que me angustia bastante. Enfim, finalizamos a adaptação na creche, que foi bastante tranquila. A Malu se adaptou bem à rotina de horários da creche, de sono, e adorou a professora. E, enfim, as outras cuidadoras ela também gostava bastante, mas tinha uma favorita,
que é bem normal, as crianças costumam ter um adulto como referencial. E aí eu voltei para o escritório, mantive uma rotina de ordenha, eu tirava leite materno 2 vezes ao dia, uma de manhã e outra à tarde, mais ou menos no mesmo horário que a Malu recebia leite materno na escola, mas por uma coincidência que a rotina de trabalho casava mesmo, me permitia pausas mais ou menos nesse horário. E no horário de almoço eu ia até a escola dela, para que ela mamasse no peito. Inclusive esse foi um pré-requisito quando a gente foi visitar creches, eu queria uma creche que fosse perto da escola para eu ter essa possibilidade de ir, ou mesmo de socorrer rapidamente em qualquer caso de emergência. Eu preferi que ela ficasse numa escola perto do meu trabalho, mesmo não sendo perto de casa, era mais ou menos 1 hora de trânsito para ir, 1 hora e meia para voltar. Mas eu preferi encarar esse tempo de trânsito com ela no carro, do que ter que encarar essa 1 hora e meia de trânsito até a escola numa situação de emergência. Eu achei que essa demora poderia ser um pouco problemática. Então eu ia na hora do almoço para ela mamar e já almoçava na escola. A comida da escola era deliciosa, o que me tranquilizou bastante no momento da introdução de alimentos também, porque eu sabia que ela ia ter uma comidinha gostosa e saudável para comer todo dia. Eu tirava leite no trabalho, nesses 2 horários do dia, e em nenhum... a empresa que eu trabalhava não tinha uma sala específica preparada para mães que voltam ao trabalho ao final da licença e querem retirar leite. Não era uma empresa muito grande, não tinha espaço físico para isso, enfim, e nem demanda mesmo, né? Não tinha tantos funcionários assim, tantas mães voltando ao trabalho ao mesmo tempo. E então, o que foi, eu combinei com o pessoal lá, meio que um improviso. Tinha uma sala que era almoxarifado, era a sala onde o pessoal da limpeza costumava fazer as reuniões, se trocar, a encarregada delas trabalhava lá dentro, né? A mesa dela ficava lá, o pessoal do suporte também fazia algumas tarefas lá dentro, guardava material, mas era uma sala que tinha, além da mesa da encarregada, tinha mais uma mesa, tinha tomadas, e dava para trancar a porta pelo lado de dentro. Então eu conseguia ficar lá com privacidade, nem sempre sozinha, mas na verdade eu adorava quando as meninas da limpeza estavam lá, porque eu tinha companhia, a gente ficava conversando. E então lá ia eu com a minha bombinha 2 vezes ao dia, ia lá, me trancava lá dentro, ficava um tempinho lá dentro tirando leite. No final eu guardava o leite na geladeira da empresa mesmo, eu peguei um pote em que cabiam os meus vidrinhos, só para não ficar misturado no meio das marmitas do resto do pessoal. Eu optei por deixar o leite só gelado, porque eu tinha medo que se eu congelasse ele no trabalho, eu tinha medo que ele descongelasse no caminho para casa. Como o trajeto era longo, então eu preferia deixar o leite só gelado. Aí eu punha numa bolsa térmica com gelo, aquelas bolsinhas de gel mesmo, sabe? Tipo de farmácia mesmo, que a gente usa para fazer... Não curativo, né? Mas que usa para fazer compressa fria ou compressa quente, que é aquela bolsinha de gel. Eu deixava ela no congelador durante o dia, então na hora de sair eu punha na bolsa térmica junto com leite e ia para casa. Na verdade eu passava na escola, a Malu mamava, aí eu ia 1 hora e meia até na minha casa. E o leite aguentava numa boa, não estragava, juro, nunca perdi leite no trajeto. E em algum momento eu parei de levar para casa e comecei a deixar na geladeira da escola mesmo. E por ser mais prático, tinha espaço, elas me deixaram fazer isso. Então o meu estoque acabou ficando na escola porque eu não usava o leite em casa. Então ficou lá. O que mais que eu esqueci? O local. Então eu tirava nessa sala. Depois houve uma mudança no layout. Os meninos do suporte iam ficar o tempo todo alocados nessa sala. Então eu não podia mais usá-la, porque aí eles teriam que sair para as tarefas dele para que eu pudesse tirar o leite, não dava certo. Mas me deixaram ficar na sala dos servidores de computador mesmo, né? Que era uma sala pequenininha, refrigerada, mas que tinha uma tomada, tinha uma cadeira, tinha um espaço para mim. E eu continuei mais um tempo fazendo as minhas ordenhas naquela sala. Houve momentos em que nenhum desses lugares estavam disponíveis e eu acabei recorrendo sim ao banheiro da empresa para tirar leite. Não deve ser a primeira opção da mãe, mas se for a única, ela não deve deixar
de considerar fazer ordenhas no trabalho para deixar leite para o filho, só porque ela vai tirar no banheiro, tá? É interessante que ela tenha alguns cuidados de higiene, que ela limpe o espaço onde ela vai fazer a ordenha, que ela evite que o leite tenha contato com o espaço. Então, de repente, ela deixa o leite cair no vidrinho e só vai abrir o vidro do lado de fora do banheiro, se ela estiver preocupada com isso, tá? Mas ela não deve, de forma nenhuma, achar que o leite tirado no banheiro deve ser necessariamente descartado. Nesse momento quando eu voltei para o trabalho, uma coisa que foi de muita ajuda para mim, para eu ter disposição para manter esse ritmo, foi a cama compartilhada. Na verdade, em muitos momentos, o quarto compartilhado. Nem sempre ela ficava na minha cama. E a gente teve, de fato, fases em que ela dormia muito melhor no colchão, no espacinho dela. No meu quarto não cabia mais uma cama, então a solução que a gente achou foi colocar um colchão ao lado da cama. E teve fases em que ela dormia muito melhor com o espaço dela, e teve fases em que ela dormia muito melhor na nossa cama. Então, a gente foi alternando dançando conforme a música. O importante era que todo mundo dormisse. De fato, meu marido foi quem mais sofreu nessa época, porque ele acabava ficando muitas vezes sem espaço na cama. Mas ele dormia também, no final das contas, ele acabava dormindo. Mas se a família conseguir um arranjo em que todos durmam, é a melhor opção. E aí, então, a Malu adaptada na creche, eu de volta ao trabalho. Quando ela completou 6 meses, a gente começou a introdução de alimentos, com as frutas primeiro, uma vez ao dia, depois de manhã e à tarde também. Aí, quando ela estava aceitando bem as frutinhas de manhã e à tarde, a gente começou com o almoço. E aí, nesse momento, a gente achou que seria interessante reduzir um pouquinho as porções de leite materno que ela tomava na parte da manhã, mas a gente foi reduzindo bem devagarzinho. Ela comia a frutinha, almoçava nos horários que a escola costumava oferecer e tomava o leite no intervalo. Depois a gente começou a oferecer o leite depois do almoço, porque a professora em algum momento achou que ela não estava aceitando muito o almoço por causa do leite materno. Eu falei, não tem problema, então dá o leite depois. E ela seguiu assim, e ela comia comida e tomava o leite depois, feliz da vida. Com o tempo, a quantidade de leite materno que ela aceitava nesse momento foi diminuindo, até que chegou um momento em que a gente tirou a oferta do leite de manhã, que ela ficava de fato só com a fruta e o almoço de manhã. E à tarde, ela comia, eu dava de mamar, né? O meu horário de almoço casava com o horário que ela acordava da soneca. Eu almoçava um pouquinho mais tarde, na verdade, para casar o horário. Então, ela acordava, mamava, e aí depois comia a frutinha, mamava mais uma vez, com a professora oferecendo, e depois mamava quando eu chegava. A janta, a gente foi começar a oferecer, ela já estava com quase 1 ano. Na verdade, ela só foi começar a jantar depois, com uns 10 meses, quando a gente trocou de escola. Eu já chego lá. Então, a gente fez a introdução alimentar devagarzinho, respeitando a aceitação dela. Ela aceitou bem, na verdade, os alimentos. Em casa, nos finais de semana, eu tentava sempre deixar ela comer os alimentos com as mãos. Então, eu dava as frutas inteiras para ela sentir bem a textura da fruta, ao natural, né? Mais do que a fruta amassadinha ou raspadinha, dada de colher. Então, eu tentava equilibrar essa questão para que ela tivesse contato com a fruta, com a textura da fruta inteira. E, enfim, mesmo dos alimentos salgados, que eu achava bastante interessante que a criança tivesse essa experiência, porque quando mesmo o amassado, que é o indicado nessa idade, né, também, que você amasse os alimentos sem peneirar, nem liquidificar, mas que você só amasse com o garfo, eu achava que ela, se ela receber os alimentos inteiros, ia ajudar na etapa seguinte dela receber os pedaços, porque ela não ia estranhar as texturas dos alimentos picadinhos. Então, a gente foi fazendo dessa forma, ela foi aceitando cada vez melhor os alimentos. Mesmo assim, a gente manteve a oferta de leite materno, tanto no meu horário de almoço quanto à tarde. Na verdade, até depois dela completar 1 ano, ela continuou tomando leite materno na escola, porque o leite materno é o principal alimento da criança até ela completar 1 ano de idade, e os outros é que são complementares. Então, ela entrou na escola com 5 meses em amamentação exclusiva.
Aí, com 6 meses, ela começou a comer. Mas a quantidade de leite que ela recebia, então a quantidade de leite que eu deixava, demorou a diminuir. Então, eu tive a minha etapa inicial de fazer estoque. Aí eu tive no 5º mês uma etapa de manutenção desse estoque. E ela continuou depois do 6º mês. E eu só diminuí o meu ritmo de ordenha à medida que o ritmo de aceitação dela na escola diminuiu. Além disso, eu mantinha minha rotina de ordenha aos finais de semana, tanto quanto possível, mesmo conseguindo quantidades menores, eu tentava tirar nos mesmos horários, mas amamentava em livre demanda. Ela tinha o peito a hora que ela quisesse, quando a gente estava junto. Aí então, quando ela tinha perto de 10 meses, eu mudei de emprego, consegui um emprego mais perto de casa, que foi bem legal, pra gente ter menos tempo de trânsito, mais qualidade de vida. Então ela mudou de escola também. Nesse momento que ela mudou de escola, a escola nova oferecia janta também, ela começou a jantar, e eu continuei indo na hora do almoço para ela mamar. Na verdade, nesse momento a gente tirou também a mamada da tarde. Aí ela começou a ficar, o único alimento que ela recebia da escola eram os outros alimentos, e eu ia na hora do almoço para ela mamar. Então a única oferta de leite materno que ela tinha durante o dia era esse horário que eu ia, na hora do almoço. Só que logo depois que ela começou na escola nova, eu me acidentei e quebrei o pé. E tive que parar de ir para a escola, porque eu não conseguia. Quando eu voltei da licença do acidente, eu ainda estava com o pé imobilizado, então eu não conseguia ir até a escola. Voltei a mandar leite para a escola, e ela recebia o leite materno no copinho, logo que acordava da soneca. E ela continuou recebendo mesmo depois da minha recuperação, eu não voltei a ir para a escola para amamentar na hora do almoço. Ela continuou tomando leite no copinho. Aí depois, um pouco antes de 1 ano e meio, a escola achou que não só a Malu, as crianças todas da turma já estavam grandinhas, e elas tomavam leite logo que acordavam, e o lanche era mais ou menos 1 hora depois. Então elas achavam que as crianças não estavam comendo bem o lanchinho, que todos eles estavam deixando muita frutinha de lado, e que elas achavam que era por causa do leite, que eles ainda estavam sem fome, né, logo que acordavam. Então elas começaram a oferecer o lanche mais cedo e retiraram o leite. A Malu, que era inclusive a única criança da turma que mamava no peito, continuou tomando o leitinho dela, mas junto com o lanchinho. Ela tomava no copo, os amigos levavam suco, ela tomava o leite. Aí depois de um pouquinho mais, quando ela tinha um pouco mais de 1 ano e meio, ela, dormindo, coitada, sem querer, ela deu uma fisgada no meu seio. Eu também estava super sonada, assustei, puxei de uma vez, machuquei o peito, feriu, e eu não conseguia ordenhar com o peito machucado. Doía pra caramba pra puxar o leite com o peito machucado, e foi aí que eu parei de ordenhar. Então ela já tinha mais de 1 ano e meio, foi aí que eu parei de ordenhar e mandar leite pra escola, e comecei a mandar suco pra ela comer no lanchinho junto com os amigos. E é assim que ela segue até hoje. A gente mudou de cidade depois, mas a rotina aqui na escola é parecida. Como eu falei, eu fiquei mais de 1 ano tirando leite. Era uma coisa que não me incomodava mais. No começo, né, a gente acha que vai atrapalhar a rotina, vai me atrapalhar no trabalho. No começo talvez seja estranho, porque antes de ter neném você não fazia essa pausa, né? Na verdade você fazia essa pausa, mas você fazia para conversar com outras pessoas, não para ficar trancado numa sala. E a gente acha, antes de passar por isso, que vai ser difícil, mas depois no dia a dia a gente vê que não é, que na verdade é um momento gostoso de pensar no nosso filho, que a gente está sentindo saudade dele, né? Então acaba sendo um momento gostoso, e passou a fazer parte da minha rotina, não era uma coisa que me incomodava, então foi muito tranquilo de manter esse hábito por mais de 1 ano. O único, porém, foi que eu paguei o aluguel da bomba. Eu aluguei uma bombinha elétrica, porque eu não consegui me adaptar à ordenha manual, e nem as bombinhas manuais me machucavam muito. E com a bomba elétrica deu super certo, era super eficiente, era rápido, então eu consegui me adaptar bem com ela. Só que comprar eu achei caro na época, né? E na época eu achei que eu ia tirar leite somente até a introdução alimentar estar bem estabelecida. Eu achei que por volta de, no máximo, 8 meses, eu ia parar de mandar leite materno para ela. E no final das contas aquilo estava tão parte já do meu dia a dia, que eu continuei fazendo.
E no final das contas, o que eu paguei mensalmente, né, de aluguel da bomba, teria dado para eu comprar uma bomba nova, se bobear. Teria valido mais a pena. Mas a gente só percebe essas coisas no passado, né? Mas eu sempre dou essa dica para as mães. Se você acha que você quer seguir mandando leite materno por mais tempo, de repente considera comprar. Tem algumas opções bem em conta no mercado, né? Que são bem mais baratas do que essa bomba que eu aluguei. E manter uma rotina de ordenha é bastante interessante para a mãe quando ela volta ao trabalho, para que ela consiga manter a produção dela em alta. É interessante, por exemplo, logo no início, antes dela voltar ao trabalho, que ela comece a fazer ordenhas em casa a cada 2, 3 horas, para estimular um pouquinho a produção, porque nesse início ela precisa tirar leite para guardar e o bebê também quer mamar. E o corpo dá conta disso. Basta que você conte para ele que ele precisa produzir essa quantidade. E como você vai contar para ele? Pedindo que ele produza, tentando retirar. Então é interessante que antes de voltar ao trabalho, que a mãe comece a fazer ordenhas frequentes em casa para dar uma aumentada na produção. É absolutamente normal que no início saia pouco ou até mesmo nada. É importante que a mãe saiba que 10 ml nesse momento não é pouca coisa, tá? Às vezes a gente vê mães no GVA que chegam falando, mas minha nossa, eu só consigo tirar 50 ml de cada vez. E a gente fala, querida, faz a conta. Se você tirar 50 ml de cada vez, quanto você vai ter no final do dia? Isso não é pouca coisa, tá? E então, é normal que saia pouco no início. A quantidade tende a aumentar, mas enquanto a mãe está em casa com o bebê, é muito difícil que você chegue a quantidades enormes, que vão te dar litros de leite por dia. Tá? Não se preocupe com isso, você não precisa de um estoque enorme, você não precisa de 10 litros de leite na sua geladeira para poder voltar a trabalhar. O seu bebê dificilmente vai tomar muito mais do que meio litro na sua ausência, tá? Mesmo que você passe o dia todo separada dele. Vamos pensar, uma mãe que trabalha 8 horas por dia, se ela não puder ir até o bebê para mamar durante o dia, ele vai tomar de 3 a 4 ofertas de leite materno durante o dia. Se ele tomar 100, 150 ml em cada uma dessas vezes, você tem por volta de meio litro. Não é muita coisa. Parece muita coisa porque eu estou falando em números, mas eu juro para vocês que na prática não é muita coisa. Então, antes da mãe voltar ao trabalho, é interessante que ela construa um estoque para os primeiros dias, sabendo que na fase de adaptação é normal que haja uma pequena perda, porque é adaptação. Então, às vezes você descongela achando que o bebê vai aceitar um montão e ele aceita pouco, ou cai um pouco nas primeiras tentativas de ofertar, até o cuidador se adaptar e você conseguir estabelecer ali uma quantidade, uma normalidade, né? E quando você volta ao trabalho, se a melhor situação é que a mulher possa tirar no trabalho também. Então, você só precisa tirar no seu horário de trabalho que o bebê estaria mamando quando você está junto com ele. Que também não é muita coisa, vai ser esses mesmos 100 e pouco ml. Mas é muito! Gente, eu juro, não é tão difícil, não é incomum que as mães consigam tirar essa quantidade em uma ordenha quando ela voltou ao trabalho. É importante, sim, lembrar que a mãe precisa se alimentar bem, se hidratar bastante, que é uma coisa que a gente esquece pra caramba quando a gente está no trabalho, e tanto quanto possível descansar. E a cama compartilhada acaba sendo uma ferramenta aí nessa volta ao trabalho, para que a mãe consiga descansar, tá? Então, mas principalmente que a mãe não descuide da alimentação e da hidratação quando ela volta ao trabalho, e que ela faça as pausas para ordenhar. Se tiver difícil desligar do trabalho, às vezes coloca uma música que você gosta, pega fotos, vídeos do seu bebê para ver no celular. Você acha que você vai ficar triste, mas ao contrário. E esse estímulo visual do bebê ajuda sim a disparar a produção, não é conversa, tá? Pensar no bebê, nos momentos gostosos que você passa com ele, em como vai ser gostoso quando você reencontrá-lo, vai te ajudar a relaxar para conseguir tirar o leite. Não adianta entrar na neura de, eu preciso de tudo isso. Não adianta ficar pensando nas quantidades, mas ela vem, tá? Então, quando a mãe volta ao trabalho, como que vai ser a ordenha quando ela estiver no trabalho? Ela deve esvaziar a mama. Então, ela vai, idealmente, né,
tirar leite até que ele pare de sair. Então, ela vai esvaziar uma mama, ela vai para outra, ela esvazia a outra, ela pode voltar para a primeira, ela pode ficar alternando até que realmente ela fique ali alguns minutos tentando e não saia nenhuma gotinha, tá? Nessa fase inicial de estoque, mesmo que não saia nada nas primeiras vezes, a mãe deve continuar estimulando a mama por 10 a 15 minutos, mesmo que não saia leite nas primeiras vezes. É o momento que você está contando para o seu seio, para o seu corpo, que ele precisa produzir. Então, nessa fase inicial de estoque, a mãe deve ficar estimulando a mama por pelo menos uns 10, 15 minutos, mesmo que não saia, mesmo que pare de sair nesse intervalo, você pode fazer pelo menos 10, 15 minutos de ordenha quando estiver em casa. E você vai perceber que a quantidade vai aumentar à medida que os dias passam, tá? Depois que você volta ao trabalho, aí você quer estabelecer, você quer equalizar a produção ao que você precisa. Você não quer produzir mais do que o necessário, do que o que você pode tirar, na verdade, para não ter engurgitamento, para não ter desconfortos. Então, você vai nas suas pausas de ordenha, se possível, continuar nesse ritmo a cada 3 horas, mas a gente sabe que nem sempre no trabalho a gente consegue seguir esse calendário. Então, no momento em que você conseguir pausar, tanto quanto possível, esvaziar as 2 mamas, tá? Continuar tirando até parar de sair. E é provável que você consiga, sem maiores percalços, a quantidade que você precisa. O local da ordenha, quando você está no trabalho, nem sempre é o ideal, né? São pouquíssimas as empresas que têm um espaço reservado para isso. Então, em geral, os espaços são improvisados, muitas vezes não são espaços onde a mãe tem privacidade, e aí os arranjos, infelizmente, eles têm que ser conversados, porque a legislação ainda não é bem cumprida nesse sentido. Mas o que é importante dizer para as mães é que o leite tirado no banheiro também tem o seu valor nutricional. Ele não é tão infectado quanto a gente imagina. É obviamente importante ter cuidado com a higiene. Então, limpar a bancada onde você vai colocar os utensílios, cobrir com um pano limpo que você está levando, evitar que o leite materno tenha contato, né, com os utensílios do banheiro, mas você não precisa descartar o leite que foi tirado no banheiro necessariamente, tá? Se o banheiro é a única opção para você, não deixe de levá-lo em consideração, não deixe de oferecer leite materno ao seu filho, se o único lugar que você dispõe for o banheiro, ou se você trabalha num hospital, tá? Vale a pena. Aos finais de semana, é bastante interessante manter a rotina de ordenha, até para correr atrás de algum dia que você tenha tido um imprevisto, ou para ter um estoquezinho um pouco maior para algum imprevisto. Mas é importante que a mãe mantenha a livre demanda para o bebê, tá? Muita gente fala que você deve começar a restringir a demanda quando você volta a trabalhar, para o bebê não sofrer durante a semana quando vocês estão separados. E, na verdade, esse pensamento não faz muito sentido se você pensar, porque você está sofrendo por antecipação. Você está sofrendo, você e o seu bebê, né? Porque ele vai ficar irritado se você não deixar ele mamar, então está todo mundo sofrendo com a irritação do bebê. Sendo que a solução está ali, é você, é o seu peito, para evitar que ele sofra durante a semana. E, na verdade, ele não sofre durante a semana porque ele já está adaptado àquela rotina. Ele sabe que na escola ou com a babá as coisas funcionam daquela forma. E com a mãe é bastante importante para o desenvolvimento emocional dele que ele tenha confiança de que ele tem a mãe quando ele precisa. E para um bebê pequeno, mamar é essa segurança de que a mãe está ali com ele, por ele. Então, não faz sentido você privar seu filho dessa segurança quando você está ali de fato, né? A mensagem que você acaba indiretamente passando para ele é que nem sempre você vai poder ajudá-lo.